No princípio de todas as coisas, antes que o tempo fosse contado como conhecemos hoje, Deus criou um lugar de beleza incomparável. Um jardim perfeito, onde cada detalhe refletia harmonia, vida e propósito. Árvores frondosas se erguiam majestosamente. Rios de águas cristalinas percorriam a terra fértil. E cada flor parecia pintar o cenário com cores vivas e intensas. Não havia dor, nem medo, nem sofrimento. Tudo existia em perfeita ordem, como uma obra de arte viva, cuidadosamente planejada e executada. E então, do pó da terra, Deus formou o homem. Com um toque divino, deu-lhe vida. E o que antes era apenas matéria se tornou um ser vivo, consciente, capaz de sentir, pensar e se relacionar. Seus olhos se abriram para um mundo perfeito, e sua primeira respiração foi preenchida pela pureza daquele ambiente. Ele não era apenas parte da criação, ele tinha um propósito dentro dela. O homem caminhava pelo jardim com liberdade e paz. Ele observava os animais, nomeava cada um deles e cuidava de tudo ao seu redor. Não havia ameaça, não havia disputa, apenas convivência e equilíbrio. A natureza respondia à sua presença e ele vivia em completa sintonia com tudo o que havia sido criado. Era um relacionamento direto entre o homem, a criação e Deus. Mas Deus, em sua sabedoria, viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, de maneira extraordinária, criou a mulher. Ela surgiu como alguém que compartilharia da mesma essência, da mesma vida e do mesmo propósito. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, não houve estranhamento, apenas reconhecimento, conexão e pertencimento. Juntos, eles viveram dias de perfeita harmonia. Caminhavam lado a lado, exploravam o jardim, desfrutavam de tudo que lhes havia sido dado. Não havia vergonha, não havia culpa, apenas liberdade e inocência. O amor entre eles era puro e a vida era simples e completa. No centro do jardim, porém, havia uma árvore diferente de todas as outras. Seus frutos eram belos, chamativos e despertavam curiosidade. Deus havia dado uma orientação clara. De tudo poderiam desfrutar, exceto daquela árvore. Não como uma limitação, mas como um sinal de confiança, um convite à obediência e à escolha consciente. No silêncio do jardim, onde tudo era perfeito, surgiu a presença sutil da serpente. Discreta, observadora, ela se aproximou sem causar alarde, posicionando-se entre os galhos da árvore que carregava o fruto proibido. Seus olhos fixaram-se na mulher, que até então contemplava a criação com inocência. O ambiente permanecia belo, mas algo invisível começava a mudar. A serpente iniciou um diálogo, não com imposição, mas com questionamentos. Suas palavras eram sutis, cuidadosamente escolhidas para despertar dúvida onde antes havia certeza. A mulher ouviu, curiosa, sem perceber o peso por trás daquela conversa. O que era simples começou a se tornar complexo, e o que era claro passou a ser questionado. Diante do fruto, a mulher hesitou. Ele parecia belo, desejável, diferente de todos os outros. As palavras da serpente ecoavam em sua mente, misturando verdade com engano. O conflito crescia dentro dela, entre confiar no que lhe foi dito e ceder ao desejo que surgia. Era um momento silencioso, mas carregado de significado.
foi nesse ponto que a dúvida surgiu. Diante da árvore, o que antes era certeza se transformou em questionamento. O fruto parecia inofensivo, até desejável. A mente começou a ponderar, a emoção começou a influenciar e o coração se inclinou para a escolha errada. Um momento que parecia pequeno carregava um peso imenso. Então veio a decisão. Com o fruto em mãos, a mulher escolheu agir. O instante parecia pequeno, quase imperceptível, mas carregava consequências profundas. O gesto marcou o início de uma mudança irreversível, não apenas para ela, mas para toda a história que viria depois. O jardim ainda era o mesmo, mas nada mais seria igual. Ao tomarem do fruto, o mundo mudou. Não em sua forma imediata, mas em sua essência. A inocência foi quebrada, e com ela a pureza daquele relacionamento. Seus olhos se abriram para algo novo e pesado. Vergonha, medo e confusão passaram a habitar onde antes havia apenas paz. O jardim ainda existia, mas já não era o mesmo para eles. O ambiente que antes transmitia paz, agora refletia a consequência de uma escolha. A harmonia foi rompida e o relacionamento com Deus já não era como antes. Ainda assim, aquela história não terminava ali. Era apenas o começo de algo muito maior. A jornada da humanidade, marcada por escolhas, aprendizados e a busca por redenção.